nosso convidado de hoje. Pepa, bom dia. Agradecer sua participação hoje aqui no nosso pré-market. Tudo bem? Tudo bem você, Kim. Obrigado pelo convite. É um prazer participar. Pô, imagina, eu que agradeço a sua participação, disponibilizar o tempo. Vou começar perguntando aí, acabou de sair o IPCA, né? Veio um pouquinho melhor do que a gente esperava. Veio... Na falta de boas notícias, nós vamos chamar isso de veio muito melhor do que o esperado. O esperado pelo mercado era 0,55, veio 0,41. Em 12 meses ele acumulou 5,90, quando o esperado era 6,01. Se você pegar o acumulado em 12 meses e comparar com a média dos países europeus, dos Estados Unidos e do Canadá, você vai ver que nós estamos muito bem, né? Não vamos discutir o motivo pelo qual, se é sustentável ou não, mas o fato é que a inflação aqui desacelerou, pelo menos por enquanto, né? Nós temos uma posição cautelosa em relação à sustentabilidade desse nível de preços, ou da trajetória de queda melhor, por muito tempo. A gente acha que pode ter uma pressão lá na frente. Os núcleos, pelo menos até esse índice, não deu tempo de eu olhar, mas vou olhar. Os núcleos estavam se comportando de maneira muito resistente ainda, estavam mantendo o patamar teimosamente elevado, mas essa foi uma super boa notícia. Eu acho que veio para baixo. Vamos olhar internamente o que aconteceu e temos ventos favoráveis. O que eu vou chamar de ventos favoráveis? O dólar está nessa dança aí, mas parou de subir intensamente. Eu acho que, pelo menos por enquanto, está mais estável. E o petróleo, sim, o petróleo caiu bem em relação à média que ele estava nos últimos 6 meses. Essa é uma boa notícia. Pelo menos o petróleo pode empurrar os preços para baixo daqui para frente. Então, eu acho que essa sim pode ser pode ser o nosso petisco para comemorar hoje, assistindo o jogo do Brasil com a Croácia. Pepa, a gente tem na sequência também, depois, às 10h30, o índice de preços lá nos Estados Unidos. Praticamente sacramentado, uma alta de 0,5% no Fed na próxima semana por lá. Caso venha algo muito diferente pressionando a inflação por lá, acho que não dá tempo hábil de Banco Central querer jogar 0,75 Fed, né? Tô falando do Fed, em relação aos juros lá fora. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, estava lendo ontem uma matéria da secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, né? Dizendo que a recessão realmente é um universo distante lá nos Estados Unidos. Você compartilha desse mesmo pensamento? Como é que você enxerga hoje o movimento da economia americana? Bom, que o Fed vai dar 0,5 ponto agora, parece que não tem como sair dessa armadilha que ele montou para si mesmo, né? O Paulo falou que ia ser 0,5, então tem que ser 0,5 até para... Né? Mas o fato é que o mercado não está muito tranquilo ainda com a trajetória da inflação. Isso não está. Né? O que está se discutindo é se ele vai estender um pouco mais a trajetória de alta desse Fed Fund. Se ele vai chegar a 5,25, 5,5, tem gente apostando em mais de 6, é o caso do Larry Summers, porque muita gente acredita que a inflação vai ser mais resistente do que o esperado. E nós estamos vivendo uma situação curiosa. A Janet Yellen está certa e o mercado pode estar certo. Por que a Janet Yellen pode estar certa? Porque os dados da economia americana ainda têm vindo muito fortes. Se você pega emprego, se você pega atividade como um todo, os dados ainda têm vindo fortes. Estão desacelerando na margem, mas ainda estão fortes. Não caracterizam uma recessão. Esse nível de emprego nos Estados Unidos está longe de sinalizar uma recessão. Então você precisaria ter, esse é o cálculo que algumas casas lá fazem, você precisaria ter algo como 1% a mais de desemprego nos Estados Unidos, um desemprego rodando ali 4,6, 4,7, e está difícil ver esse desemprego bater isso lá. Então, primeira parte da resposta, sim, parece que a Janet Yellen está certa, só poderia estar, porque ela é uma grande especialista em mercado de trabalho, em macro, não tem nem o que discutir. Bom, a outra parte diz respeito
como a taxa de juros vai se comportar, né? A taxa de juros. Então, ontem eu estava vendo os comentários de alguns gestores nacionais importantes, Stuberger, acho que o Guerra do Legacy também, o pessoal do Viuna. Ninguém acredita que o Fed vai fazer o pivô, eles têm usado essa palavra agora, um cavalo de pau. Ele vinha numa trajetória de alta, com um discurso hawkish e com um certo receio da economia desacelerar, eles pisem no freio e sinalizem menos altas de juros. Ninguém acredita que esse processo pode ser feito com intensidade, pelo menos com os dados atuais, porque a economia americana, como eu disse, ela vem se mantendo com alguma força. Está sendo difícil ver um comportamento de desaceleração da economia. Então, a gente está vivendo um certo paradoxo. Né? De um lado, os preços ainda em alta, desacelerando mais em alta, o mercado de trabalho forte, alguns setores desacelerando forte, como o setor imobiliário, que está numa situação bastante crítica, e o mercado acreditando que lá na frente, daqui a alguns meses, a economia americana pode entrar em recessão. E é isso que sinaliza, por exemplo, o mercado acionário. O mercado acionário está numa tendência de baixa. Você que é o cara do gráfico, gosta de ver isso. Olhar lá o S&P 500, ele está vindo para baixo, pode ir até 3,100, porque o mercado acredita que as empresas vão ter uma queda nos lucros, porque efetivamente o mercado acredita numa recessão. A taxa de juros de 10 anos, ela saiu de 4,20, 4,25 que estava 2 semanas atrás, agora está 3,20, 3,25. Hoje pode estar um pouco mais, está subindo, deixa eu ver até agora, desculpe, vamos pegar aqui um número para não... 10 anos. 10 anos em 3,47. Um número assim, de recessão. Né? Então, eu acho que o mercado tem antecipado uma política monetária mais forte, uma política monetária que vai até 5,5%, 6%, e o mercado coloca isso nos preços das treasuries e da Bolsa. A economia ainda não está obedecendo o mercado propriamente dito, ela ainda está reagindo de maneira bastante robusta aos impulsos lá de trás, e alguns dados têm mostrado uma desaceleração na margem, exceto o mercado imobiliário, todo o resto ainda mantém sinais bastante positivos para a economia. Maravilha. O Neymar está falando aqui, o Moura, aqui não é o menino dele da seleção, está dando bom dia. Manda ele marcar gol, pelo amor de Deus. Está dando bom dia, professor Pepa, um dos melhores e mais esclarecidos economistas nesse meio de corretora. Concordo também, ô Neymar, concordo com você. O Pepa aí é uma aula. Ô Pepa, eu queria aproveitar também a perguntar para você o seguinte: a gente tem um momento aí de possível recessão nos Estados Unidos, né? A gente está vendo os juros lá fora, a Europa também em frangalhos, uma possível bolha imobiliária na China, muita coisa assim negativa. A gente não tem notícias muito positivas aí. E o Brasil, né, que tinha uma oportunidade, ou que talvez, não sei, na sua visão, tenha ainda a oportunidade de ganhar um pouco mais de vantagem em relação aos problemas do mundo, e a gente que tem uma agricultura forte, a gente ainda está patinando em relação à questão desse ajuste político que se tem feito no Brasil por uma conta de um novo governo. Você acha que a projeção, faz tempo que a gente não conversa, e por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, de o Brasil sair um pouco na frente, ajustando essa parte fiscal, e a gente, independente do governo, não vamos tomar nem partido, vamos falar de Brasil mesmo, sair um pouco na vantagem e ter pelo menos um crescimento maior do que os outros países, e de certa forma a gente ficar numa posição que realmente a gente gostaria de estar, que é entre os principais países, em relação não na parte política, de estrutura, de receita, de exportação. Você enxerga que nos próximos anos o Brasil vai estar numa posição um pouco melhor, ou a gente vai ainda patinar bastante
e sofreu um pouco mais que Europa e mundo em geral? Olha, Kim, a pergunta é de alguns milhões de dólares, né? De fato, nós temos um posicionamento muito bom, né? Eu acho que isso veio para ficar. O setor externo brasileiro, ele tende a performar bem por muito tempo. Precisaria de uma queda muito severa dos preços de commodities. Eu estou falando minério de ferro a $40 a tonelada, e está hoje 106, 107 dólares. O petróleo precisaria cair para aqueles níveis lá muito mais baixos de 30 dólares o barril. A soja, o milho, a carne, todo o complexo do agronegócio deveria cair muito. Uma figura como a que foi mais ou menos nos anos 70, né, nos anos 80 também, para causar um severo estrago no setor externo brasileiro, né, e isso acabar jogando um impulso muito negativo para a nossa economia. Aí sim nós estaríamos ferrados, independentemente do governo que tivesse aí. Mas a gente não vê esse cenário. Por mais que a economia global desacelere, o Brasil ainda vai conseguir colher muitos frutos dessa sua opção pelo agronegócio, pelo segmento de matérias-primas. Isso vai ser bom por um bom tempo. Eu não vejo isso como um problema. Eu acho que o Brasil também é uma grande oportunidade pelos investimentos que nós temos sob demanda, né? Tem muita coisa em infraestrutura, tem muita coisa no setor de energia para ser feita ainda, né? Existe um espaço para o investimento privado aqui que é muito grande, né? E eu não vejo o Estado brasileiro com condições de encampar esses investimentos, né? Mesmo com o governo de esquerda, eu acho que o Estado brasileiro vai ser obrigado a contratar o setor privado para fazer esses investimentos com as políticas de concessão. Então, o espaço para concessão é muito grande. Isso pode atrair muito investidor estrangeiro, né? O Brasil é uma frente de investimento de capital muito positiva para os gringos e continua sendo, independentemente do governo. O que a gente pode discutir é o prazo em que a confusão doméstica vai ajustar um pouco o gringo para entrar aqui, né? Eu acho que sim, o governo eleito optou pelo pior projeto de política econômica. Me parece que eles estão querendo adotar o mix mais próximo, de política mais próximo ao da Dilma do que ao do Lula 1. Né? O Lula 1 ele fez uma coisa interessante, porque era inevitável naquela época. Ele governou 1 ou 2 anos comprando a confiança dos mercados, conseguiu a confiança dos mercados, isso fez o câmbio cair, a inflação cair, fez a taxa de juros cair e abriu espaço para o crescimento, né? Foi uma coisa que empurrou a economia por muito tempo. O governo Dilma fez exatamente o contrário, né? Com medo da recessão, empurrou o gasto público para frente, espancou o mercado de diversas maneiras e isso acabou produzindo uma alta do dólar, uma alta da taxa de juros, e a economia brasileira veio ladeira abaixo. O Lula não está querendo nenhum nem outro, ele está com uma agenda de prioridades bastante extensa, tem que endereçar solução para alguns problemas muito sérios, porque a nossa situação fiscal é muito séria, e isso pode atrapalhar o que a gente está discutindo, né? Eu acho que o Brasil é um país com potencial imenso, ele com certeza vai realizar esse potencial. Agora, a gente vai ter um tropeço antes. Eu acho que essa situação fiscal do Brasil e a forma como o novo governo está endereçando isso ainda vão atrapalhar, inevitavelmente. E pode atrasar? Eu acho que pode atrasar, não inviabilizar, pode atrasar, pode tornar a nossa vida de mercado mais chata, como já está tornando, a gente ficar muito dependente da questão política e não da questão econômica. Isso é muito chato, porque torna o mercado mais instável, mais volátil, pode fazer com que a bolsa caia, né, como tem caído,
retardar as decisões de investimento. Agora, eu acho que isso prevalece nos próximos 6 meses. Depois a gente consegue ver essa situação. Deixa eu desligar essa campainha que está muito chata. Pronto. Para você. Depois a gente consegue ver alguma coisa melhor, não tenha dúvida nenhuma. Para você que sintonizou agora, a gente está conversando com o Pedro Paulo Silveira, que ele trabalha, é diretor de gestão de recursos na Nova Futura Investimentos. Está dando a sua visão para a gente, compartilhando aqui agora nessa sexta-feira, dia 9 de dezembro, que jogo de Brasil, e a Bolsa trabalha com uma alta de 0,66% nesse momento. Daqui a pouco nós teremos anúncio de ministro aí pelo presidente Lula às 10h15, e o dólar trabalha muito próximo ao 0 a 0. O Pepa, você não tem como te perguntar também, você tem uma carteira tricampeã aí pela Exame, e que segmento que você hoje enxerga, dado aqui no nosso mercado, a toda essa nova política surgindo, qual segmento ainda você olha com carinho e você vê uma projeção, perspectiva positiva para 23? Eu acho que nesse cenário de indeterminação da política fiscal, que vai requerer um juro alto, implica numa inflação mais alta também. Então, o que independe da decisão do governo? Se o governo decide por uma política fiscal mais frouxa, e tudo está indicando que ele vai escolher isso, então nós vamos ter um nível de preços, uma inflação, e uma taxa de juro mais altos. Ambos serão mais altos, e isso vai afetar o mercado acionário, né? Vai impedir o mercado acionário de ter um boom, como a gente teve em 2020 depois da queda, como a gente teve em 2000 o primeiro governo 2002, 2003, 2004, que começou uma alta forte. Essa taxa de juros ela é muito ruim para o mercado de alta. Ela vai segurar, então, vamos dizer, a tendência de alta por um bom tempo, vai atrasá-la. Ou tem tudo para atrasá-la, né? Você mais do que eu sabe que o mercado se comporta, às vezes, contra todas as nossas expectativas. Bom, dado esse elemento que é importante, a taxa de juros da economia, e dado que a tendência da Bolsa vai ser mais contida no primeiro semestre de 2023, a gente pode apostar em ações de empresas mais desconectadas do fluxo doméstico de crescimento, né? Então, pensar em algo como o setor de concessão setor de energia elétrica, um setor que me parece bastante interessante, o setor financeiro, bancos, apesar de estarem apanhando pacas nos últimos pregões, aliás, no ano, né? O Bradesco está com uma queda acumulada no ano, está com os múltiplos dele super descontados, os bancos estão precificando uma crise financeira praticamente, né? O mercado está bem exagerado nos bancos. Então eu acho que bancos são uma opção também, então setor de energia, bancos, as empresas exportadoras, né? Tendo cautela com algumas delas, não confundir, né? A Braskem, muita gente entra no barco achando que é uma empresa exportadora, mas ela está vivendo um momento ruim da empresa. Mas as exportadoras em geral me parecem ser bem indicadas nesse momento, sobretudo se a China confirmar que vai reabrir. Aí isso você sustenta o nível de preços do minério de ferro, das commodities como um todo, vai ser uma boa opção. E evitar, pelo menos por enquanto, aquilo que é muito ligado ao ciclo doméstico, por causa da taxa de juros que vai continuar alta, que é o setor de real estate, o setor imobiliário. Infelizmente tem muita coisa boa descontada, né? Você tem lá a Exetec, que está muito descontada, a Cirela, a Iven, mas eu acho que vale a pena esperar, porque a taxa de juros vai continuar alta. E o setor de varejo, que você estava querendo discutir lá alguns minutos atrás, esse ainda eu vejo com muito receio, porque a taxa de juros vai continuar elevada, e o setor de varejo tem
tem se ressentido demais de uma precificação exagerada que foi feita durante a pandemia. Durante a pandemia, o mercado brasileiro precificou o setor de varejo com muita expectativa de crescimento. Né? O setor de varejo como um todo do Brasil ia se tornar uma grande Amazon, né? Superando a própria Amazon em termos de expectativa de taxa de crescimento de lucro, do PL dela. As empresas brasileiras de varejo, sobretudo as que têm suporte no e-commerce, estavam valendo mais do que a Amazon. Né? Sendo que o motivo de valorização da Amazon não foi o e-commerce, foi basicamente o segmento de tecnologia dela. Né? Então, depois que passou o efeito dessa euforia, o mercado veio corrigindo um pouco esse exagero, né? Um pouco não, corrigindo bem o exagero. Então, se você pegar Via Varejo, Magazine, lojas americanas, elas caminharam para um processo de precificação muito mais baseado nos lucros observados do que nos lucros esperados. Então, todo mundo comprava Americana, apesar da Americana não apresentar lucro no seu balanço, com a expectativa de que a Americana ia fazer uma grande reformulação no negócio, fazer com que o e-commerce dominasse o mercado local e que ela fosse apresentar uma taxa de lucro explosiva nos próximos anos. Então, a relação preço-lucro dela se baseava no lucro esperado nos próximos 5 anos. Então, eles tinham uma taxa de crescimento do lucro muito alta. Isso sustentava o preço da Americana, não nos lucros observados, mas nos lucros esperados. Isso valia também para a Magazine Luiza, isso valia também para a Via Varejo. À medida em que o tempo foi passando e os lucros não foram aparecendo, e o negócio mesmo foi mostrando um pouco mais de conservadorismo, a receita não subiu nas expectativas, tudo isso aconteceu, o mercado parou para pensar, poxa, eu acho que a gente estava extremamente otimista com esse negócio, me parece que ao invés de crescer taxas de 8, 9, 10% ao ano, é provável que o varejo cresça a taxas de 2, 3% ao ano. Aí os preços tiveram uma grande queda, né? Eles vieram para mais próximos dessa precificação que eu falei. Isso explicou a queda do varejo junto com a alta da taxa de juros. Então, além disso, o mercado passou a entender o crescimento da economia brasileira, da renda, como mais conservador. Então, eu acho que varejo e os setores cíclicos do Brasil ainda estão com esse peso sobre eles, que a gente vai precisar esperar a economia brasileira se recuperar para poder fazer uma aposta neles novamente. Eu acho que isso vai demandar uns bons trimestres, no mínimo 2. A gente teve aí o Black Friday aí, um fracasso, né? Os últimos, acho que o pior dos últimos 12 anos, né? As vendas online, o mercado sempre dá aquela correção exagerada para qualquer lado, né? A gente teve aí, um exemplo disso, vamos trazer um movimento aí de criptomoedas, de Bitcoin, né? Quando o mercado pegou aquela frenesi de, poxa, o Bitcoin, juros baixos, vamos lá, Bitcoin $60 mil. Aí quando corrige agora, estão dando graças a Deus que está trabalhando acima de $17 mil. Então o mercado sempre tem essas correções realmente exageradas, né? Quando vai para um lado ou para o outro. O Daniel Faria está dando o seguinte: parabéns, BMC, por trazer um diretor como o Pepa. Top demais, elogiando a sua participação aqui. Pepa, reta final aqui, última pergunta para você. Hoje você, até mesmo nesses ativos aí mais de risco, né? O que você vê ainda a oportunidade da renda fixa, mesmo com uma inflação alta, ou você ainda é um grande apreciado pelos ativos de risco, né? Tendo que correr um pouco mais, falando para o investidor, de repente diversificando no seu portfólio, mas correndo um pouquinho mais de risco num segmento um pouco mais estruturado. Você acha que dá para ainda fazer esse meio campo, ou o cara fica na renda fixa mesmo, que está pagando juros altos e por aí fica e não corre risco nenhum? Depende do perfil de cada um, depende do objetivo de cada um. Se quer fazer um investimento
para aposentadoria, quer dizer, não eu, né? Eu me aposento daqui a alguns anos, né? Já tô. Vai demorar, vai demorar. Eu falando em aposentadoria, estou falando no curto prazo, né? Mas vocês são mais jovens, aposentadoria lá na frente, o investimento da vida. Eu acho que você sempre vai ter que ter uma carteira diversificada que equilibre bem os riscos e as oportunidades, né? Então, tem sempre aquela frase que os gestores americanos colocam, que mercados de queda são oportunidades para quem opera renda variável. Então, muita gente fica ansiosa nesse momento que vê Magazine Luiza, Via Varejo, Americanas caindo. Será que não é o momento de comprar? Depende do seu objetivo. Vamos entender isso. Então, se o objetivo é uma carteira de longo prazo e você tem uma tolerância ao risco, eu acho que uma queda como a que a gente está vivendo no Brasil não muda o cenário para quem é um investidor de longo prazo, né? Você pode discutir se a sua carteira vai ter, ao invés de 60% em renda variável, ter 40%, 20% em renda variável, o resto em renda fixa. Você pode realocar no momento de maior volatilidade, ou no momento de baixa mesmo do mercado, você pode realocar a parcela de renda variável da sua carteira. Agora, se você é um investidor de curto prazo, está pensando em aproveitar as oportunidades, eu acho que esse momento é o momento de colocar as barbas de molho. É esperar, porque eu não vejo o mercado dando um salto para frente. A não ser que hoje o Lula resolva anunciar o Armínio Fraga como ministro da Fazenda, sinalizando que ele vai fazer o Lula 1. Vai dar um choque de confiança na área fiscal, preparar a economia, e daqui a 2 anos estamos dando uma porrada crescendo. O mercado não vai esperar para crescer, já vai comprar a bolsa agora. Mas, infelizmente, não vai ser isso que vai ser sinalizado. Provavelmente vai ser o Haddad mesmo, o que significa que nós vamos tentar equilibrar vários pratos na mesma bandeja. Então, eu acho que, por curto prazo, tem que aproveitar a renda fixa. 1,10 de retorno bruto no mês é coisa pacas. Eu acho que é difícil bater isso no curto prazo. Fica aí, esse período, vai comer castanha, panetone e peru de Natal, espera um pouco, porque vai ter muita volta. A oportunidade, eu acho, então, é essa, é renda fixa, ou rebalancear um pouco mais a sua carteira se você estiver incomodado com as perdas de renda variável, que a gente está fazendo lá na gestão. E as oportunidades vão aparecer, elas estão aí, eu tenho certeza que estão. Acabei de falar um setor que é banco, está com os múltiplos super baixos, mas a realidade ainda vai conseguir muita originalidade para criar muita lama na nossa frente para o carro ficar patinando. Então, vale a pena esperar um pouquinho. Bom, conversamos com o Pedro Silveira, diretor de gestão de recursos da Nova Futura Investimentos. Palpite para o jogo hoje, Pepa, quanto vai ser? Eu acho que vai ser 3-1. Bom palpite. Vamos dar um gol para eles? Tem que dar para animar a torcida. Mas vamos fazer 2 antes dos 15, que é para não sofrer, né? Que já sofrer já chega no mercado. O sofrimento é muito mais legal. Eu trabalho no mercado brasileiro há 40 anos. O meu time é um time bastante volátil, um time de sofrimento. Eu estou acostumado com o sofrimento. Sem sofrimento não tem graça. Pepa? Que time você torce? Eu não costumo divulgar isso. Olha, não dá. Você está com cara de São Paulino. Você está com cara de São Paulino. Cara que tem vergonha. São Paulino não fala no sofrimento. O São Paulino fala que é o melhor time do mundo. O time de sofrimento é um time de São Paulo. De fato é de São Paulo, mas é outro time. Não tem jeito. Bom, eu sou corintiano, estou acostumado com isso. Mas então é isso. Ô, Pepa, obrigado pela participação. É isso, tá? Obrigado pela participação. Sim. Bom dia para você. Um ótimo final de semana, tá? Agradeço o convite. Bom pregão e bom jogo para todos aí. Obrigado mais uma vez. Um forte abraço. Bom, gente, a gente vai finalizando reta final do programa aqui. A bolsa sobe 0,70 nesse momento. O dólar, vamos dar uma passada aqui só para ver que ele sobe também 0,22. Bolsa e dólar para cima. Índice de preços dos Estados Unidos às 10h30 é que vai ditar o ritmo das bolsas mundiais. E logo mais teremos anúncio de ministério, né, pelo presidente eleito Lula.
Desejo a todos um ótimo final de semana, um bom pregão, liquidez reduzida, meio-dia para tudo, não opera depois do meio-dia, vamos prestar atenção no jogo, foco na seleção, um ótimo final de semana. Agora vocês fiquem com Paula Moraes e Isabela Takaki, BMC News. Bom final de semana e um beijo, valeu!